A paz de Cristo para vocês, meus irmãos. Vamos dar sequência aos nossos estudos agora com a parte 2 sobre a Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa boa para nos ensinar. Uma aula bem informativa, mostrando um pequeno resumo bem prático sobre cada livro, pegando lá de Gênesis, indo até o livro de Malaquias. Vamos seguir, vamos estudando. Depois vai vir a última parte, que é a terceira parte, pegando de Mateus, né, até Apocalipse, e depois vai ter exercício e a conclusão. Vai ser bênção. Resumo do Antigo Testamento. Estes são resumos muito concisos de cada livro da Bíblia, abrangendo uma ampla variedade de termos teológicos, históricos e culturais. Lembre-se de que a interpretação desses textos podem variar entre diferentes tradições religiosas e estudiosos. Então, a gente vai fazer aqui um pequeno resumo dos 66 livros. Nessa parte 2 sobre a Bíblia Sagrada, eu já vou startando aqui, já começando por Gênesis, e vamos seguindo, vamos aprendendo, porque tem algumas questões teológicas, históricas e culturais. O livro de Gênesis começa com a criação do mundo, a história de Adão e Eva e a disseminação das primeiras gerações humanas. Aborda histórias de figuras como Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Datação incerta, provavelmente entre o século 17 e o século 15 a.C. Então, a gente vê aqui a relação dos patriarcas, Abraão, que foi o pai da fé, Isaac, né, que é o filho da promessa de Abraão, o primogênito. Né? A gente sabe que Abraão ele também teve Ismael com a escrava egípcia Agar, o filho da precipitação. A gente vê Jacó aqui, que foi o pai das 12 tribos de Israel. A gente vê José, que foi o governador do Egito, o homem que Deus usou na administração. Quando o mundo estava com fome, ele tinha ali alimento para alimentar as nações. Noé, que construiu o grande navio, o grande barco. Então, figuras muito importantes que relata no livro de Gênesis. A datação a gente vê aqui incerta, provavelmente entre o século 17 e o século 15 a.C. Cultura. Antiga sociedade do Oriente Médio. A interpretação varia com enfoque em temas como criação, queda e aliança, e promessas. Exegese requer análise dos textos cultural, literário e histórico, atribuído tradicionalmente a Moisés. A gente sabe que a hermenêutica é a interpretação da Bíblia, a exegese é a interpretação do texto. Já o livro de Êxodo vai relatar a libertação dos israelitas do Egito, liderados por Moisés. Moisés foi o legislador, o homem que liderou a nação de Israel. Enfatiza a importância da obediência a Deus e a instituição da lei. Datação incerta, possivelmente entre o século 13 e o século 15 a.C. Então, a gente vê que Moisés ele foi a pessoa que Deus usou para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. A gente bota aí de 400 a 430 anos de escravidão no Egito. O povo de Israel recebeu ali a libertação com a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Cultura vai falar do Egito Antigo e a cultura israelita. Exegese considerada aspectos legais e narrativos, atribuído tradicionalmente a Moisés. O livro de Levítico concentra-se em leis religiosas, rituais e práticas de purificação para sacerdotes e o povo. Datação também incerta, possivelmente durante o período do Êxodo. Cultura israelita e foco na religião. A interpretação varia, incluindo relevância para a adoração e para a ética. A exegese exige compreensão das práticas e dos contextos culturais, atribuído tradicionalmente também a Moisés. Já o livro de Números relata o período do deserto e a jornada dos israelitas em direção à Terra Prometida, enfatiza a fidelidade de Deus e a importância da confiança. Datação incerta, possivelmente entre o século 13 e 15 a.C. Cultura israelita e contexto nômade.
Exegese inclui análise dos números e das narrativas detalhadas, atribuído também a Moisés. Deuteronômio reitera as leis e os ensinamentos anteriores, enquanto prepara os israelitas para entrar na terra prometida. Deuteronômio foi escrito, aí fala do reforço, né, da repetição da lei, porque a geração que era para entrar, eu posso dizer que de 80, um pouco mais de percentual, essa galera não entrou, esse povo, ele não entrou na terra prometida, veio uma nova geração, por causa da desobediência, por causa de infidelidade, uma série de coisas. Deus prometeu, claro, prometeu, mas a promessa ela só vai ser cumprida através da obediência. Então Deus levantou o quê? Uma geração nova. E essa geração nova precisava saber quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó, quem foram os seus ancestrais e os patriarcas da época, os homens que construíram um grande legado, que foram líderes que Deus usou com poder e autoridade. Enfatiza a obediência a Deus e a importância de amá-lo. Datação incerta, possivelmente entre o século 13 e 15 a.C. Cultura israelita e preparação para estabelecimento. Exegese requer atenção às recapitulações e aos ensinamentos, atribuído também a Moisés. Josué narra a conquista de Canaã pelos israelitas sob a liderança de Josué. Enfatiza a fidelidade de Deus e a importância da coragem. Josué ele foi fiel a Moisés, foi sucessor de Moisés. Moisés morre, Moisés, antes de morrer, ele passa o bastão para Josué. Josué foi um homem de batalha, um homem de guerra. Datação incerta, possivelmente entre o século 13 e 12 a.C. Cultura israelita e contexto militar. Exegese considera a estratégia militar e a teologia, atribuído também, não, agora é atribuído tradicionalmente a Josué. Juízes, relata o período dos juízes em Israel, onde líderes carismáticos guiaram o povo em tempos de dificuldade. Enfatiza o ciclo de apostasia, opressão, arrependimento e libertação. Um livro muito triste, porque quando o juiz ia bem, o povo ia bem. Quando morria o juiz, o povo voltava a fazer o que era mal, praticava iniquidade, perversidade. Enfatiza o ciclo de apostasia, opressão, arrependimento e libertação. Datação incerta, possivelmente entre o século 12 e 11 a.C. Cultura israelita e desafios tribais. Exegese requer análise das histórias individuais e da mensagem geral, atribuído tradicionalmente a Samuel e a outros autores. Já o livro de Ruth vai destacar uma história curta que se concentra na fidelidade de Ruth e Boaz durante um período difícil. Enfatiza a lealdade e a compaixão e a providência de Deus. Datação incerta, possivelmente durante o período dos juízes. Cultura israelita e aspectos familiares e sociais. Exegese considera as práticas de resgate e a importância da genealogia, atribuído tradicionalmente a Samuel. Então, a gente traz aqui uma base bem resumida de estudo, deixando você também que está assistindo apto para pesquisar, buscar, porque são estudos. Eu tenho certeza que a gente está passando aqui o de melhor para vocês. Primeiro, Samuel narra a transição de Israel de juízes para uma monarquia com a ascensão de Saul e a escolha de Davi, enfatiza a importância da obediência a Deus e as consequências da desobediência. Datação incerta, possivelmente entre o século 11 e 10 a.C. Cultura israelita e contexto político. Já falando da exegese, requer análise das histórias de Saul e Davi, atribuído tradicionalmente a Samuel. Segundo Samuel, continua a história do reinado de Davi, incluindo as suas vitórias e desafios. Enfatiza as promessas de Deus a Davi e as consequências do pecado. Datação incerta, possivelmente entre o século 11 e 10 também antes de Cristo.
Primeiro Reis relata a divisão do reino de Israel após a morte de Salomão, destacando os reinos de Judá e Israel. Enfatiza a importância da lealdade a Deus e a consequência da idolatria. Datação incerta, possivelmente entre o século X e 9 a.C. Cultura israelita e a decadência política. Exegese requer análise das histórias dos reis e profetas, atribuído tradicionalmente a Jeremias ou a autores desconhecidos. Segundo Reis, continua a história dos reinos de Judá e Israel, incluindo a queda de Israel para a Síria e Judá para a Babilônia. Enfatiza os resultados da desobediência e a fidelidade dos profetas. Datação incerta, possivelmente entre os séculos 9 e 6 a.C. Cultura israelita e cativeiro babilônico. Já na exegese, requer análise das histórias dos reis e profetas, atribuído tradicionalmente a Jeremias ou a autores desconhecidos. Primeiro Crônicas oferece uma perspectiva genealógica e histórica desde Adão até o reinado de Davi. Enfatiza a importância de preservar a história e a genealogia. Datação incerta, possivelmente entre o século V e 4 a.C. Cultura israelita e restauração após o exílio. Falando da exegese, requer análise das genealogias e da comparação com os outros livros, atribuído tradicionalmente a Esdras ou a autores desconhecidos. Segundo Crônicas, continua a história de Israel e Judá, enfatizando o reino de Davi e o templo de Salomão. Enfatiza a importância da adoração e das promessas divinas. Datação ela é incerta, possivelmente entre o século V e 4 a.C. Falando da cultura, a cultura é israelita e restauração após o exílio. Exegese requer análise das histórias dos reis, do templo e da adoração, atribuído tradicionalmente a Esdras ou a autores desconhecidos. Esdras registra o retorno de parte do povo de Israel do exílio babilônico e a reconstrução do templo. Enfatiza a restauração da adoração e a renovação da aliança. Datação incerta, possivelmente entre o século V e 4 a.C. Cultura israelita e restauração após o exílio. Sobre a exegese, requer análise histórica e legal, atribuído tradicionalmente a Esdras. Neemias continua a história de Esdras, focando na reconstrução das muralhas de Jerusalém e na restauração da cidade. Enfatiza a perseverança e a liderança de Neemias. Datação também incerta, possivelmente entre o século V e 4 a.C. Cultura israelita e restauração após o exílio. Sobre a exegese, requer análise da reconstrução e das adversidades enfrentadas, atribuído tradicionalmente a Neemias. Então, a gente está fazendo aqui um apanhado, um resumo bem rápido, está bem explicado. Eu estou lendo porque a leitura já é autoexplicativa, então fica muito fácil de entender. Falando de Esther, já vai narrar a história da própria Esther, uma jovem judia que se torna rainha e salva seu povo da destruição planejada por Amã. Enfatiza a providência de Deus e a coragem de Esther. Datação incerta, possivelmente entre o século V e 4 a.C. Cultura persa e identidade judaica. Exegese requer análise do enredo e da mensagem teológica. Autor anônimo. O livro de Jó explora o sofrimento de Jó e as questões teológicas relacionadas ao mal e à justiça divina. Enfatiza o mistério da providência divina e o questionamento humano. Datação incerta, possivelmente entre o século XV e 5 a.C. Cultura, possivelmente pré-israelita ou durante o exílio. Já na exegese, requer análise dos diálogos e da poesia. Autor anônimo. O livro de Salmos, uma coleção de poesias, canções e hinos que aborda uma variedade de emoções, adoração
e experiências humanas. Enfatiza a adoração, a confiança em Deus e a resposta humana às circunstâncias. Datação incerta, possivelmente entre o século 15 e 4 a.C. Cultura israelita e expressões de fé e louvor. Exegese requer análise literária e teológica de cada salmo. Autores diversos, incluindo Davi e outros. Provérbios oferece sabedoria, prática e conselhos para a vida cotidiana, abordando temas como a moral, os relacionamentos e as decisões. Enfatiza a importância da sabedoria divina e das suas aplicações. Datação incerta, possivelmente entre o século X e 6 a.C. Cultura israelita e busca por sabedoria. A exegese requer análise das máximas e da sua relevância contínua, atribuído tradicionalmente a Salomão e outros. Eclesiastes já reflete sobre a busca por significado na vida, explorando temas como a vaidade, o prazer e a sabedoria humana, enfatiza a transitoriedade da vida humana e a busca pela verdadeira alegria. Datação incerta, possivelmente entre o século III e II a.C. Cultura helenística e filosófica, exegese requer análise dos discursos de Coelho, o Pregador, autor anônimo. Cantares de Salomão, um poema lírico que celebra o amor entre um noivo e uma noiva, frequentemente interpretado como um simbolismo da relação entre Deus e seu povo. Enfatiza o amor e a intimidade espiritual. Datação incerta, possivelmente entre o século VI e III a.C. Exegese já requer análise literária e interpretação teológica. Autor anônimo. O livro de Isaías, uma relação de profecias que abrange o julgamento de Deus, a restauração e a vinda do Messias. Enfatiza a santidade de Deus, o chamado à justiça social e a esperança messiânica. A datação é incerta, possivelmente entre o século VIII e 6 a.C. Cultura israelita e contextos políticos. Exegese requer análise literária e interpretação messiânica, atribuído tradicionalmente a Isaías. Jeremias registra as profecias e ações do profeta Jeremias, advertindo sobre o julgamento de Deus e prometendo um novo pacto. Enfatiza a chamada profética, o arrependimento e a promessa de restauração. Datação incerta, possivelmente entre o século VII e 5 a.C. Cultura israelita e eventos antes e durante o exílio. Exegese requer análise dos oráculos e das narrativas, atribuído a Jeremias. Lamentações, uma série de poemas que lamentam a destruição de Jerusalém e o sofrimento do povo, enfatiza a tristeza, o arrependimento e a busca por consolo. Datação é incerta, possivelmente entre o século VI e 5 a.C. Cultura também israelita e contexto pós-exílio. Exegese requer análise literária e consideração do contexto histórico. Autor anônimo, possivelmente Jeremias. Ezequiel registra as visões e mensagens proféticas de Ezequiel, enfocando a restauração e o julgamento. Enfatiza a soberania de Deus, o arrependimento e a restauração. Datação incerta, possivelmente entre o século VI e 5 a.C. Cultura israelita e o exílio babilônico. Exegese requer análise das visões e dos simbolismos, atribuída a Ezequiel. Daniel contém relatos das experiências de Daniel e seus amigos na corte de Babilônia, incluindo visões proféticas. Enfatiza a fidelidade a Deus e a soberania divina e a vitória final. Datação também incerta, possivelmente entre os séculos VI e 5 a.C. Cultura israelita e contexto exílico. Exegese requer análise das histórias e das visões apocalípticas, atribuída a Daniel. Osés profetiza sobre a infidelidade de Israel e a compara a relação entre Deus e uma esposa infiel. Enfatiza a misericórdia divina e a chamada ao arrependimento. Datação incerta, possivelmente
entre o século 8 e 7 a.C. Cultura israelita e apostasia. Exegese requer análise das metáforas e das mensagens. Autor anônimo. Já o livro de Joel anuncia um dia de julgamento e restauração, usando uma praga de gafanhotos como imagem, enfatiza o chamado de arrependimento e a promessa de bênçãos futuras. Datação incerta, possivelmente entre o século 9 e 5 a.C. Cultura israelita e eventos naturais. Exegese requer análise das imagens das profecias. Autor anônimo. Amós profetiza contra as injustiças sociais em Israel e as suas consequências. Enfatiza a justiça social e a advertência divina e o chamado à retidão. Datação incerta, possivelmente entre o século 8 e 7 a.C. Cultura israelita e contexto de exploração. Exegese requer análise das mensagens e do contexto histórico, atribuído a Amós. Obadias, o menor livro do Antigo Testamento, importante você gravar isso, condena a Edom pela sua hostilidade contra Israel. Enfatiza a soberania de Deus e a justiça divina. Datação ela é incerta, possivelmente entre o século 6 e 5 a.C. Cultura israelita, rivalidade com Edom. Exegese requer a análise da profecia do contexto edomita. Autor anônimo. Já o livro de Jonas conta a história de Jonas, um profeta relutante que é engolido por um grande peixe e depois cumpre a missão de Deus em Nínive. Enfatiza a misericórdia de Deus e a responsabilidade humana. Datação incerta, possivelmente entre o século 8 e 7 a.C. Cultura israelita e mensagem de arrependimento. Exegese requer análise das histórias e das lições teológicas. Autor anônimo. O livro de Miqueias profetiza sobre o julgamento e a restauração de Israel, além de apontar a injustiça social. Enfatiza a justiça, a humildade e a esperança em Deus. Datação ela é incerta, possivelmente entre o século 8 e 7 a.C. Cultura israelita e exploração dos pobres. Exegese requer análise das profecias e do contexto social. Autor anônimo. Naum profetiza sobre a queda de Nínive e o julgamento de Deus sobre a Assíria. Enfatiza a justiça divina e a vindicação do oprimido. Datação incerta, possivelmente entre o século 7 e 6 a.C. Cultura israelita e inimizade com a Síria. Exegese requer análise das profecias do contexto histórico. Também autor anônimo. Abacuque questiona Deus sobre a justiça em meio à opressão. E Deus responde que o justo viverá pela fé. Enfatiza a confiança em Deus e a importância da fé. Datação incerta, possivelmente entre o século 7 e 6 a.C. Cultura israelita e adversidades. Exegese requer análise das conversas e da teologia. Autor anônimo. Sofonias profetiza sobre o julgamento vindouro de Deus e a restauração futura. Enfatiza o arrependimento e a esperança na misericórdia divina. Datação incerta, possivelmente entre o século 7 e 6 a.C. Cultura israelita e decadência moral. Exegese requer análise das profecias e do contexto histórico. Autor anônimo. Ageu profetiza sobre a reconstrução do templo após o exílio e a bênção de Deus. Enfatiza a prioridade de buscar a Deus e a sua glória. Datação incerta, possivelmente entre o século 6 e 5 a.C. Cultura israelita e restauração pós-exílio. Exegese requer análise das profecias e do contexto pós-exílio. Autor anônimo. Zacarias profetiza sobre a restauração de Israel e a vinda do Messias. Enfatiza a renovação espiritual e a esperança messiânica. Datação incerta, possivelmente entre o século 6 e 5 a.C. Cultura israelita e reconstrução pós-exílio. Exegese requer análise
das visões e do contexto pós-exílio. Autor anônimo. O livro de Malaquias profetiza sobre a importância de adorar a Deus sinceramente e denuncia a negligência espiritual. Enfatiza a necessidade de um coração devoto e a promessa do Messias. Datação incerta, possivelmente entre o século V e IV a.C. Cultura israelita e decadência religiosa. Exegese requer análise das mensagens e do contexto pós-exílio. Autor anônimo. Acabei agora de passar para vocês um resumo prático. É uma aula informativa. Eu posso dizer uma boa ferramenta, porque você vai poder utilizar e fazer também as suas pesquisas. Vale muito a pena você colocar em prática, pegar essa leitura, essa aula, que foi uma aula mais de informação, para você poder fazer dela uma prática no seu dia a dia. Eu tenho certeza que esse momento com a palavra vai ficar registrado no teu coração. Que Deus possa te abençoar poderosamente, rica e abundantemente, no nome de Jesus.